Capítulo 671. Posso matá-lo? Tranquilidade. Silêncio absoluto. Recuo. Recuo com medo. As elites de classe Lua da Aliança Caça ao Dragão que estavam de pé na praça agora só podiam ficar em silêncio e se retirar. Eles pensaram que estavam no controle de tudo, mas de repente se sentiram como ovelhas que estavam provocando um dragão adulto quando o rei de Chambord inesperadamente demonstrou sua força. Foi ridículo. Sua vantagem numérica foi completamente inútil diante de uma enorme lacuna de poder. Mesmo se eles atacassem o rei de Chambord juntos, eles não poderiam fazer mal a ele. Pelo contrário, eles seriam eliminados. Melberg e seus dois subordinados foram os melhores exemplos. No momento, o príncipe Simon de Marcy e o príncipe Sark de Maze estavam aterrorizados. Eles estavam tremendo quando seus rostos empalideceram. Depois de pensar nas palavras que disseram quando provocavam Chambord, perceberam que até chamaram o rei de Chambord diretamente pelo nome. Era como beijar o ceifador e brincar com fogo. Fei olhou em volta, e as pessoas para quem ele olhou baixaram a cabeça. As elites da classe Lua da Aliança Caça ao Dragão recuaram continuamente até que suas costas estavam contra a área de assentos no sul. Agora, eles começaram a invejar os convidados que ainda estavam sentados e lamentaram pular e expressar sua hostilidade. Seria ótimo se eu ainda estivesse sentado no meu lugar agora. Eles fantasiavam. Bark. 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 O segundo príncipe Domingues, de Zenith, perdeu a compostura pela primeira vez e acidentalmente deixou cair a xícara de bebida quente nos braços, fazendo Oka, o cachorrinho com deficiência, latir alto. Nesse estranho silêncio, o latido de Oka era penetrante e aterrorizante. Esta é uma grande terra, e nossas casas estão abertas a todos os amigos. Mas se os lobos aparecerem, serão recebidos por lanças e flechas. O canto de Chambordias ainda ressoava nos ouvidos dos convidados, e eles finalmente entenderam com que precisão a música representava a atitude de Chambord. Parece que a chamada Aliança Caça ao Dragão é apenas uma grande piada. Fei balançou a cabeça e disse para si mesmo. Mesmo que os inimigos que o estavam enfrentando fossem elites da classe Lua, sua coragem e vontade eram muito mais fracos em comparação com os oficiais de execução da lei e os cavaleiros do Zodíaco. Parecia que as condições de vida confortáveis e luxuosas os corrompiam, e seu treinamento monótono no estilo da academia os deixava mentalmente fracos. Embora as palavras do rei de Chambord fossem cheias de zombaria, nenhuma das elites da classe Lua ousou refutá-las. De fato, nenhum deles se atreveu a olhar para cima e expressar sua raiva e descontentamento. A diferença drástica de força começou a demolir a Aliança Caça ao Dragão lenta mas seguramente. Alguns deles estavam começando a pensar em se render agora, para que pudessem salvar suas vidas. No entanto, neste momento, clap, 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 clap. De repente, uma série de palmas nítidas soou abruptamente, e foi extremamente casual e penetrante. Todos ficaram surpresos e olharam na direção do barulho. Um homem de meia-idade de branco levantou-se da área de assentos a oeste. Ele não era alto e musculoso, mas havia um sorriso zombador em seu rosto comum. Quando bateu palmas, ele caminhou lentamente para o centro da praça de onde estava e riu. Ótimo! Isso é ótimo! Rei Alexander de Chambord, você com certeza não me decepcionou. Pico da lua cheia. Um pé na classe Sol. Você é tão jovem, mas alcançou esse nível de força. Você é um gênio, com certeza. Ótimo! Pequeno rei, você deve ser honrado. Sua força é digna o suficiente da minha aparição. Que palavras arrogantes! Todos ficaram chocados com o que ouviram. Havia apenas duas razões possíveis para explicar o comportamento desse homem de meia-idade. Ou ele era um idiota, ou ele era realmente um grande mestre. A resposta seria revelada em breve. Uma vasta quantidade de energia começou a aparecer no corpo desse homem, e as chamas de energia verde madeira dos guerreiros elementares de madeira brilhavam intensamente nele.
À medida que essa energia cheia de vida se dispersava na área, todas as plantas começaram a crescer. Logo, as gramíneas que foram semeadas abaixo da praça cresceram das fendas entre os azulejos, e a praça estava lentamente se transformando em pastagem. Era muito vivido sob o poder da energia elementar da madeira. A imagem da lua apareceu lentamente atrás da cabeça dessa pessoa e estava quase se transformando em sol. Isso foi um sinal de que essa pessoa estava no auge da lua cheia e já colocou um pé na classe Sol. Esse homem de meia-idade de aparência comum que usava uma túnica branca era na verdade um mestre poderoso que estava muito perto de alcançar a classe Sol. Eu sou Brando, o capitão da Guarda Real do Império Leon. Alexander, apenas cometa suicídio. Dessa forma, não preciso te matar e você pode ter uma morte digna. Posso prometer que, uma vez que você morra, o povo de Chambord não será morto enquanto não se rebelarem. Como esse homem de meia-idade de branco disse isso, ele caminhou em direção à plataforma alta onde Fei estava. Toda vez que ele dava um passo à frente, uma trepadeira crescia do chão e o mantinha em pé, fazendo parecer que ele estava andando no ar. Foi uma visão magnífica. Os lábios de Fei se contraíram, mas ele se conteve e não chegou à palavra, idiota. O rei pensou que ele já era um grande show, mas agora ele conheceu um cara que era ainda melhor nisso. Alguém bateu a cabeça contra uma porta. Assim que ele abre a boca, ele pede que outros se suicidem. Todos os mestres do Império Leon são assim. Esse homem de branco está agindo como um idiota, e assim também era o mago real número 1 do Império Leon, Domenech. Cara, não sei dizer qual deles é mais estúpido. Brando ou Domenech. Não vendo reação de Fei, Brando de túnica branca franziu o senho e gritou: o quê? Por que você não está cometendo suicídio? Você realmente acha que pode escapar de mim? Ao dizer isso, ele sorriu orgulhosamente e sacudiu a mão. Então, uma espada larga de prata apareceu lentamente na palma da mão enquanto girava, e uma sensação aterrorizante veio junto. Com esta espada na mão, o poder de Brando instantaneamente aumentou mais de 7 a 8 vezes. Arma de combate nível 8. Esta espada era uma arma de combate nível 8. Não é de admirar que este Brando de túnica branca seja tão arrogante. Como ele possuía uma arma de combate de alto nível e sua força era extremamente próxima à classe Sol, ele era comparável a um recém-avançado senhor da classe Sol. Portanto, ele estava confiante de que poderia suprimir o rei de Chambord facilmente. E? Tudo bem. Como você ainda não se rende, deixarei você experimentar o desespero. Vendo que Fei ainda não estava demonstrando medo no rosto, Brando ficou furioso. Quando um sorriso frio apareceu em seu rosto, ele agarrou sua arma de combate nível 8 e seu poder disparou novamente. Ele estava prestes a atacar. Idiota. Fei não pôde evitar e chegou em sua mente. Quando ele estava prestes a dar um tapa nessa mosca, Helena, que ficou em silêncio ao lado de Fei, de repente puxou a manga de Fei e disse com uma careta: Alexander, eu não gosto dessa pessoa. Posso matá-lo? Mesmo que Helena não falasse alto, todos na área a ouviram claramente. Como resultado, todos ficaram surpresos. Eles ofegaram em uníssono e não podiam acreditar no que ouviam. Parece que o rei de Chambord não só é poderoso e imponente, mas esta linda rainha dele também é altiva e dominadora. As pessoas pensavam. Alguns rumores dizem que essa rainha de Chambord chamada Helena é uma arqueira habilidosa, mas isso é isto. Não há informações sobre ela ter o poder de rivalizar com um mestre que já colocou um pé na classe Sol. Pelo seu tom, parece que essa linda mulher pensa que um mestre tão poderoso como este Brando como uma arma de combate nível 8 é um porco e um matadouro. Todos os convidados pensaram que essa rainha de Chambord não tinha um melhor conhecimento e estava agindo de maneira irritadiça na frente do rei de Chambord, mas o rei de Chambord realmente pensou nisso por um tempo com toda a seriedade e disse: tudo bem, mas rápido e não perca tempo. Todo mundo teve vontade de vomitar sangue depois de ouvir isso. O cérebro do rei de Chambord também não está funcionando.
Porque ele está brincando com sua mulher que não sabe de nada? Pensavam as pessoas. Ah! Arrogância! Eu posso transformar vocês três em fantasmas e criaturas mortas-vivas. Vocês podem se amar no inferno. Brando ficou furioso quando ouviu o que Fei e Helena disseram. Ele estava sendo menosprezado, e isso era uma enorme desgraça em seus olhos. Com a mão na arma de combate nível 8, ele liberou todo o seu poder. As poderosas ondas de energia eram tão intensas que as pessoas tiveram dificuldade em abrir os olhos, e todas as pessoas que estavam abaixo da classe Lua, exceto os Chambordianos, que eram protegidos por matrizes mágicas, foram forçadas a cair no chão. Eles não conseguiram lutar contra isso. Logo antes de seus olhos serem forçados a fechar pela luz brilhante, eles viram vagamente Helena, que estava em seu vestido vermelho, parada na plataforma alta calmamente, completamente não afetada por isso. Quando ela fechou as mãos levemente, apareceu um arco de batalha simples, mas antigo. Bang! A corda do arco vibrou levemente. Sem preparativos ou mesmo mirando, ela atirou 3 flechas quase ao mesmo tempo.